Olá, você já parou para pensar sobre a importância de ter um plano de resposta à emergência na sua empresa? Talvez você já tenha até pensado, mas tem algumas dúvidas sobre a construção desse plano de resposta à emergência. Então vem comigo que esse será o assunto do nosso vídeo. Meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, consultor especialista na gestão de SST. Claro que a ideia nossa não é esgotar o assunto sobre o plano de resposta à emergência, mas estabelecer algumas diretrizes e algumas orientações que possam ser aplicáveis dentro da sua organização. Sabemos que independente de todas as medidas de proteção que a gente aplica dentro da empresa, seja elas de proteções individuais, coletivas, administrativas, treinamentos e outros, em algum momento algo pode falhar. E esse algo pode levar a uma situação de emergência. E aí eu vejo que muitas empresas não dão importância a essa possibilidade, já que algumas não possuem esse plano de resposta à emergência, ou quando possui, talvez ele não diga o que fazer, como fazer e quem vai fazer. Então esse plano de resposta à emergência ele deve ser construído por cenários. É o que diz a nova NR1. De início, a NR1 fala que todo trabalhador, ao ser admitido, ou quando ele tem uma mudança de função que implica numa alteração de risco, ele deve receber orientações sobre os procedimentos de emergência a serem adotados. Então imagine que eu estou contratando um trabalhador e ele vai trabalhar, por exemplo, com abastecimento. Eu tenho que treinar ele nos cenários de emergência do posto de abastecimento e outros que podem ter relação com a atividade dele. Se eu tenho um trabalhador que hoje ele está na logística, lá na expedição, e eu vou transferir ele agora para uma função que ele vai fazer o abastecimento da frota, ele também precisa ser treinado nos novos procedimentos de emergência a serem adotados. E aí, se a sua empresa não tem um procedimento de emergência adotado para essa atividade, já fica a pergunta, né? Como você irá treinar um trabalhador se você não tem o procedimento? Então já é um ponto de complexidade. Já no item 1.5.6, a NR1 fala que a organização deve prever um procedimento de resposta à emergência de acordo com os cenários. E esse procedimento ele deve ter basicamente atender a duas questões, que são, o primeiro deles são os meios e recursos necessários para a realização dos primeiros socorros, encaminhamento do acidentado a atendimento e também o abandono da área. Então, o meu procedimento de emergência ele tem que ver quais são os meios que eu vou precisar e quais os recursos. E quando diz recursos aqui, temos que ter uma atenção que não é só equipamentos. São recursos materiais, como os equipamentos, são recursos financeiros. O que eu preciso de recurso financeiro para isso? São recursos humanos, né? O que eu preciso? Qual a qualificação das pessoas para fazer atendimento a esse cenário de emergência? É um treinamento básico, é um treinamento avançado, então isso, as pessoas também serão recursos necessários no meu plano de resposta à emergência. E aí vai vir o segundo item, que vai falar que eu tenho que prever também os meios necessários para situações de grande magnitude, cenários de emergência de grande magnitude. Vamos imaginar, por exemplo, um incêndio num posto de combustível, a explosão de uma caldeira, rompimento de uma barragem. Então eu já tenho que pensar isso no meu plano de resposta à emergência. Para a gente fechar esse contexto, né, eu tenho que entender que um plano de resposta à emergência ele é para o cenário. Então eu tenho que construir cada cenário de emergência que eu tenho dentro da minha organização. Para facilitar o entendimento, vamos pensar em um exemplo. Trabalho em altura. Entendo que todo trabalho em altura, praticamente todos os trabalhos em alturas, vão ter no mínimo 3 cenários de emergência. Imagine um trabalhador fazendo acabamento em alvenaria em cima de uma estrutura, por exemplo um andaime. Ele está trabalhando lá em cima e aí ele passa mal, desmaia e tem uma parada cardíaca. Esse já é o meu primeiro cenário de emergência. Um trabalhador com parada cardíaca sobre uma estrutura de 8 metros. Segundo cenário esse trabalhador, por algum motivo, ele sofre a queda. Porém, ele estava utilizando o talabarte em Y devidamente ancorado e existe uma retenção. Porém, ele vai ficar suspenso. E aí eu tenho o segundo cenário, que é o resgate desse trabalhador que está suspenso. O terceiro cenário é que esse trabalhador ele sofre a queda. Porém, ele não tinha ancorado o talabarte em Y ou o ponto de ancoragem que ele colocou não foi suficiente. E aí ele caiu ao solo. Então eu tenho o terceiro cenário de emergência. Para o primeiro cenário, a prioridade será o processo de reanimação. Então eu vou ter que ter pessoas capacitadas e treinadas para subir até essa altura de 8 metros e realizar o processo de reanimação e talvez eu precise também ter disponível um DEA, um desfibrilador. Já no segundo cenário, eu tenho um risco de suspensão inerte. Vamos imaginar que esse trabalhador não teve lesões, mas ele está suspenso. Eu preciso de meios e equipamentos para realizar o resgate.
E aí talvez eu vou precisar de um cinto de segurança diferenciado, cordas, sistema de vantagem mecânica e pessoas treinadas para fazer o resgate. Já no terceiro cenário, um cenário de maior complexidade, esse trabalhador vai ter múltiplas fraturas, pode ter lesão cervical, pode estar com hemorragia interna, e aí eu vou precisar de um suporte mais avançado à vida, pessoas mais bem preparadas para o primeiro socorro e remoção, além de outros aparatos, como por exemplo, o hospital de referência para levar esse trabalhador. Então, para cada cenário deste, eu tenho recursos diferenciados ou pelo menos prioridade, né, de ações diferenciadas. Pode ser que eu precise aplicar o mesmo recurso nos três? Pode. Por exemplo, DEA. Pode ser que eu precise aplicar nos três? Pode. Mas a prioridade será diferente na utilização. E aí, talvez, neste momento, você tenha a seguinte pergunta. Wesley, como que eu vou levantar esses cenários de emergência dentro da minha empresa? Primeiramente, vamos trabalhar só com um trabalho em altura. Neste ponto, a NR35 ela já fala a metodologia que eu tenho que utilizar. Porque ela fala que no processo de elaboração de uma análise de risco, eu já tenho que prever as possíveis situações de emergência e primeiros socorros e os meios necessários. Então, se eu tenho um trabalho em altura, eu já tenho que prever isso na análise de risco. Se é uma atividade, por exemplo, rotineira, isso já está na minha análise de risco, eu já defini isso na minha análise de risco, eu vou levar isso para o meu plano de resposta à emergência. E sempre que eu tiver um cenário novo, talvez eu tenha que modificar o meu plano de resposta à emergência. Então já segue essa orientação da NR35. Então a minha dica de hoje na sua gestão de riscos é: faça um levantamento de todas as situações de emergência da sua empresa, todos os cenários, e comece a levantar quais são os recursos que você vai precisar para cada cenário deste. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui seu like, curta o nosso canal e aguarde, pois teremos mais 3 vídeos sobre o tema.